Abraço a todos vocês, agradecido pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Paulo de Tarso, que nós encontramos tão bem retratado na obra Paulo e Estevão, é uma figura do Evangelho que merece muita atenção e cuidado da parte de todos nós, uma vez que as suas experiências diante do contato com o cristianismo nascente ficou registrado para a posteridade. Não apenas mais recentemente, através da obra Paulo e Estevão, mas por aquilo que nós vamos recolhendo através da sua vida, da sua obra, sobretudo das suas cartas, das suas epístolas. Paulo de Tarso, que naturalmente não tinha esse nome quando surge no seio da comunidade, no seio do grupamento, chamava-se Saulo na altura, se caracterizava por uma posição na sociedade de forma muito destacada, porque Saulo de Tarso, o jovem, era ali o doutor da lei. O doutor da lei, essa figura inesquecível do tempo de Jesus, era uma figura importante, assim como Nicodemos também. E Saulo de Tarso, que não conheceu propriamente Jesus presencialmente durante os 33 anos que Jesus esteve entre nós, começa a ouvir falar de Jesus de uma forma um tanto quanto incomodada, inquieta, porque na sua condição de doutor da lei, ele deveria preservar, cuidar, estender o conhecimento das leis mosaicas, os 10 mandamentos. O povo judeu tinha, assim, na figura de Saulo de Tarso, um defensor árduo na figura de Saulo. E ele começa a ouvir, cerca de 3, 4 anos após a crucificação de Jesus, do movimento dos cristãos primeiros, que se imolavam, que se entregavam, que davam a sua vida em nome daquele mestre, que ele não conseguia compreender, porque para Saulo de Tarso, qualquer exaltação de Jesus afrontava a figura de Moisés. E por isso ele não nutria grande simpatia pelos seguidores do carpinteiro. É nesse contexto que ele encontra-se com várias personagens. Ele tem a oportunidade de conhecer um jovem, Estevão. Ele tem a oportunidade mais tarde de conhecer a sua irmã, Abigail. Tem a oportunidade de conhecer Ananias, Gamaliel e outras figuras do seu contato que lhe marcaram de forma profunda. Saulo tem a oportunidade de conhecer Estevão, quando, certa feita, resolve estudar, identificar o que é que se passava na Casa do Caminho. A Casa do Caminho, que em verdade foi o primeiro núcleo cristão, aonde ali os discípulos, aonde os seguidores do Evangelho procuravam atender de forma fraterna e divulgar a mensagem da Boa Nova de Jesus. Saulo de Tarso, certa feita, adentra a Casa do Caminho e encontra Ezequiel, agora conhecido como Estevão, falando acerca do Evangelho de Jesus, pregando de uma forma brilhante acerca da Boa Nova. Isso incomoda muito Saulo. Saulo fica ofendido, magoado. E porque encontrasse na figura de Estevão, sendo ele um doutor da lei, alguém muito seguro de si,
que de forma pausada, de forma tranquila, foi naturalmente esclarecendo acerca da proposta que Jesus vinha trazer para os corações humanos. Ele não se deixou estar de uma forma tranquila, ficou ansioso, inquieto e nunca mais esqueceu Estevão, até que em oportunidade muito próxima, num novo conflito, atendendo muito mais aos seus pendores de orgulho ferido, ele conduz Ezequiel até a um processo de lapidação. É o apedrejamento até a morte. Esse evento trágico na vida de Saulo, na vida de Estevão, marcou de forma profunda porque Paulo de Tarso encontrava-se noivo, enamorado da irmã de Estevão. Ele havia levado naturalmente à morte aquele que seria o seu futuro cunhado. Nesse conflito terrível, Abigail vem a adoecer mais tarde. Não se sente em condições de prosseguir o relacionamento afetivo que tinham. E Saulo se afastou. Ficou alguns meses longe, inquieto, aborrecido, chateado, até que resolve voltar a visitar a sua antiga noiva, Abigail. Quando chega, para sua surpresa, encontra Abigail no leito de dor. Abigail não teria muito tempo de vida, mas, compreendendo tudo aquilo que Paulo era capaz de oferecer, não se demonstra magoada ou ferida com ele, e diz-se também conhecedora de uma nova verdade, uma nova forma de ver, de entender, que era o conhecimento do Evangelho de Jesus. Saulo de Tarso, o doutor da lei, orgulhoso, vaidoso e inquieto, é tomado de uma indignação cruel e compreende que Abigail havia adoecido e naturalmente vindo a desencarnar, a morrer, por culpa do conhecimento que ela tivera com o Evangelho de Jesus. Ele sai em louca perseguição até que toma conhecimento de que um senhor chamado Ananias havia lhe esclarecido acerca do Evangelho de Jesus. E ele resolve perseguir Ananias, a fim de que pudesse ele pagar também com a vida aquilo que ele compreendia que era uma ofensa, que era o fato de ter levado até o coração da sua amada o conhecimento da mensagem da Boa Nova. Ele não sabia o paradeiro de Ananias, mas tomou conhecimento que um determinado prisioneiro tinha essa informação. Vai até a prisão, tortura o prisioneiro, e o prisioneiro lhe indica a cidade onde ele poderia encontrar Ananias. Damasco deveria ser a direção. E é através da inesquecível Portas de Damasco que Saulo de Tarso, acompanhado de 2 companheiros, em plena luz do meio-dia, vê uma figura inusitada à sua frente, que lhe aparece e questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se identifica como Jesus. Aquela visão acaba por cegá-lo, ele tomba do animal e ouve uma voz para que pudesse entrar na cidade de Damasco, que lá lhe seria dito o que fazer. Ele procura um albergue com muitas dificuldades, havia perdido a visão, quando ele ouve tocar a porta. Abre e, para sua surpresa, ele pergunta: quem é? Ananias. Recebi um chamado para que pudesse lhe socorrer. Impõe as mãos sobre os olhos de Ananias, impõe a mão sobre os olhos de Paulo, e Ananias tem a oportunidade de ser um instrumento de auxílio para Saulo de Tarso, e ele recupera a visão. Essa história
naturalmente resumida aqui nas colocações que fazemos, nós encontramos com uma beleza e com uma riqueza na obra Paulo e Estevão, em que vamos ver Paulo de Tarso se apresentar agora como alguém que estava diante de inúmeros equívocos, de inúmeros erros, de muitos pecados. E ele tenta, num primeiro momento, expor aos seus companheiros de então que a mensagem da Boa Nova de Jesus não era bem aquilo que eles pensavam, mas ele foi dado como perturbado. Paulo perdera a lucidez. Então ele passa cerca de 3 anos calado e recolhido no deserto. Ali, ele teve a oportunidade de receber em suas mãos fragmentos do que seria o Evangelho, as passagens de Jesus. Ele tem a oportunidade de estudar. Ele, que era um doutor da lei e conhecia bem a lei de Moisés, ele tem agora a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus. Após esses 3 anos, Paulo, que muda o seu nome de Saulo para Paulo, Saulo, que quer dizer o grande, Paulo, que quer dizer agora pequeno, ele passa a fundar diversas igrejas, diversos núcleos cristãos, em várias cidades. Arrumava os companheiros, preparava-os e saía. Como nem sempre ele podia lá estar presencialmente, ele começou a escrever cartas, epístolas, endereçadas aos romanos, aos filipenses e às demais cidades por onde ele fundara esses núcleos. Nós encontramos em Paulo de Tarso inúmeras cartas que por vezes nós lemos e sentimos alguma dificuldade de compreender. Nós hoje, para essa noite, escolhemos uma dessas cartas, em que Paulo escreveu assim: o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. Parece confuso. E no primeiro momento realmente nos deixa alguma dúvida. Escreveu Paulo: o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. O bem e o mal. Quantas vezes, talvez, Paulo terá de ter meditado, pensado entre o bem e o mal na sua vida? Analisemos Paulo, um doutor da lei, um jovem, um homem que conhecia várias línguas, vários idiomas, um homem que tinha diversas cidadanias, que para sua altura era algo extremamente importante, um homem que tinha no Sinédrio, aonde os judeus mais poderosos se reuniam, a confiança dos mais experientes. Era um estudioso e ele conhecia bem os 10 mandamentos, o amor a Deus, o não matarás, não roubarás, honra pai e mãe. Paulo conhecia isso e seguia de uma forma idônea. Por outro lado, ele tinha um quê? De algum orgulho, de alguma vaidade, de alguma autoridade da sua verdade, que para ele era absoluta, quando em verdade era uma verdade relativa. Quando questionaram Jesus acerca do seu reino, acerca da lei, referindo-se à lei de Moisés, Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Eu não vim destruir a lei de Moisés.
mas cumpri-la, porque na lei de Moisés assinalava lá que no seio do povo judeu nasceria o filho escolhido para que nos pudesse trazer a boa nova. Paulo conhecia isso tudo e ele sentia que, a partir do momento que ele tem o encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele sabia que tinha conduzido Estevão, na altura, à luz da sua interpretação, um opositor, porque defendia o evangelho, ele defendia o judaísmo, que ele condena à morte. Então ele tinha um crime. Ah, mas foi em nome da lei mosaica, mas tinha um crime. Tirou a vida de uma forma dura de alguém que pensava e pregava de forma diferente. Ele tinha um outro, ele abandonou Abigail quando tomou conhecimento que ela era irmã de Estevão. Não sossegado, ele procura por Ananias, tendo que torturar um preso que sabia o paradeiro de Ananias. Então Paulo trazia em si, do mesmo lado, uma infinidade de coisas boas, mas ele também trazia muitas faltas, muitos erros, muitos compromissos, como todos nós. Todos nós, em razão das nossas imperfeições, somos assim. Às vezes ficamos muito tristes, arrasados, porque temos ainda essa falta ou aquele erro. E às vezes nem conseguimos nos perdoar, nos aceitar, nos entender. Somos mais duros do que a própria lei divina conosco próprios. Às vezes mais duros com o nosso próximo, quando a lei divina é de misericórdia. O bem e o mal. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos sábios espíritos: na consciência. Então todos nós sabemos o que está certo e o que está errado, o que é bem e o que é mal, de acordo com os nossos valores e com as nossas interpretações. E todos nós vivemos esse dilema. A carta de Paulo assinala: o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. Como é curioso que nós, quando analisamos essa carta de Paulo, nós procuramos trazer para a nossa vida. E tem o seu fundamento. Bem, é verdade, dirão alguns. Ah, eu já sou espírita. Aí corre um pouquinho à frente e diz assim: bem, eu sou, ou estou tentando ser. Ainda não consegui completamente. E nesse contexto, nós temos aquela postura de grande tolerância com aquilo que ainda não conseguimos. E somos muito condescendentes conosco quando dizemos assim: afinal, eu não sou santo, eu não sou santa. E é verdade, mas nós não precisamos ser pecadores a reencarnação inteira, porque isso pode nos criar dificuldades em aceitarmos as nossas diretivas de vida e até aproveitarmos a reencarnação atual. Porque uma coisa é certa, não podemos desperdiçar, não podemos adiar mais esse compromisso. Ah, tem outras, tem outras, mas nós vamos ter que voltar. E a gente não sabe em que condições retorna. Pegando a assertiva de Paulo: o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. Quantas vezes nós, abordando a questão da família,
em conversa fraterna, nós às vezes nos definimos no contexto da família onde estamos inseridos. Às vezes a gente diz assim, a minha família, é muito boa, mas lá em casa corre tudo muito bem, mas a família do meu homem, a família da minha mulher, é o lado deles, é o meu lado. Quantas vezes, e nós constatamos, que no contexto atual da Terra, nós não podemos dizer que a generalidade das famílias vai se dar com grande harmonia, com grande união, com grande entendimento. Às vezes o nosso amor na família vai se dar bem com uma boa dose de tolerância, que já é amor. Já é amor. Quem tolera, ama. Mas eu não amo como amo outras pessoas. Ok, você também não é amada, não é amado como outros são para os outros corações. No seio da família, não estamos falando de casa, não estamos falando de grupamentos de família. Como que às vezes é difícil quando se aproximam quadras de reunião familiar, conseguir um consenso. Vamos nos juntar. Vamos marcar para a véspera de Natal. Não, para a véspera de Natal não dá. Tem que ser no dia de Natal. Chega a Páscoa, vamos fazer o almoço. Não, com fulano não vou. Dá sempre confusão. É melhor cada um comer na sua casa. E às vezes nós sentimos que este clima de famílias causa-nos tanta perturbação. O bem que eu quero, a união familiar que eu quero, a harmonia familiar que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, o desentendimento, a irritabilidade, a postura de intolerância, este eu acabo por fazer. Mas nós vamos sair do contexto das famílias. Às vezes marido e mulher, companheiro, companheira, tem que fazer uma grande ginástica para ver como é que, em momentos destinados à harmonia e união familiar, possa não ser um momento de mais conflitos ou de mais guerras. Às vezes, nós vivemos com alguém. E viver com alguém é uma experiência fora do comum. Porque nos dá a oportunidade de conhecer quem está de lá, e quem está de lá tem a oportunidade de nos conhecer. Na altura da pandemia, dizia-se que em Portugal, naquela altura, cerca de 900 mil pessoas viviam sozinhas. Mais um pouquinho é 1 milhão. 1 milhão dá quase 10% da população portuguesa. Não está tão longe assim. Mesmo que a gente diga, mas eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, ok, um papagaio, a bicharada que você quiser. Mas nós estamos falando do bicho homem, do bicho mulher. Vamos colocar assim, que aí a gente entende. Quando nós vivemos com alguém, e a gente chega, e por vezes nós em casa olhamos, estamos cansados, porque trabalhamos o dia todo. E não encontramos a nossa toalha do banho no lugar onde a gente achava que ela deveria estar. Porque quem estava em casa deveria pensar como a gente, botar a toalha lá, mas não está. Ou o calçado fofinho, para a gente colocar o nosso pé, mais macio, que a gente veio da rua, trabalhou de pé. E porque não encontramos algo no lugar, a gente fica irritado. A gente já fala curto, por vezes grosso, às vezes de uma forma intolerante, inquieta.
E quando alguém nos pede, mas tenha calma, porque você não trabalhou como eu trabalhei o dia inteiro? E convivendo com alguém, às vezes nós achamos que quem convive conosco deve aturar os nossos azedumes e a nossa irritabilidade e o nosso temperamento instável, que às vezes a gente até gosta do diagnóstico de sermos bipolares, quando não somos tri ou tetrapolares. A gente salta de um jeito, de outro, porque os outros é que tem que se ajustar a gente. Porque a gente trabalhou o dia inteiro, mas a grande maioria das pessoas que estão ativas trabalham o dia inteiro. Se não trabalhou o dia inteiro, trabalhou a parte da manhã, trabalhou a parte da tarde, trabalhou à noite, fez turno. Quantas vezes, vivendo só com alguém, uma pessoa, por banalidades, o bem que eu quero, este eu não faço. Qual é o bem que eu quero? Obrigado. A sopa está ótima. Como me sabe tão bem chegar em casa e encontrar a sopa feita por você. Aí a gente diz aquelas palavras doces e afáveis. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. A gente reclama, a gente não agradece, a gente fica irritado, quando poderíamos ter um momento excelente de convívio familiar. Então, como é que foi o dia? Como é que as coisas correram? Vem cansado, não é? É natural. Eu imagino, na sua função, na sua atividade, você que trabalha o dia inteiro, não fala com ninguém, você que trabalha o dia inteiro, tem que aturar o público, tem que aturar as pessoas. Olha só, nós vamos de uma ponta a outra. Mas nós vamos sair para um outro contexto. O bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. Quantos de nós têm a oportunidade de ter a sua viatura, o seu automóvel, seja ele o mais arrojado, o mais sofisticado, que os mais modernos têm tantos recursos que dá vontade de você ficar morando dentro do carro. E outros têm aquele carreto. É o teu carro? Não, é um meio de transporte só. Ele me leva daqui para ali. E eu rezo, vibro, dou passe nele, para ele não ficar ruim da bateria, do pneu, da fiação, da corrente e tudo mais. E nós, quando nos lembramos, no tempo em que não tínhamos uma viatura, em que a gente ia para o trabalho a pé, debaixo de chuva, debaixo de temporal, de ventania, de frio, de calor. E nós conseguimos, louvado seja, a oportunidade de ter um meio de transporte melhor. Quando não íamos a pé, ou de bicicleta, ou de motorizada. E nós melhoramos a nossa situação. E por vezes, nós tomamos do volante e ali estamos como se fôssemos o formador da Guarda Nacional Republicana, porque nós assinalamos todos os erros, todos os disparates, como é que aquele conduz, como é que aquele faz, como é que aquele não dá sinal, por que que aquele buzina, por que que aquele não buzinou e deveria ter buzinado. E nós transformamos a nossa deslocação em via pública num perigo para os outros e para nós, porque irritados
inquietos, intolerantes, a nossa chance de fazermos disparates é superior se estivermos serenos. Até mais calmos, a gente consegue parar a viatura repentinamente de uma forma melhor. Quantos de nós já falamos na família, já falamos na vida de casa, já falamos no trânsito, mas quantos de nós temos a nossa vida profissional? E no lugar aonde nós trabalhamos, nós conhecemos gente de todo tipo. Tem gente que adora nos inquietar o juízo. É aqueles que ficam nos esperando a gente chegar para começar a nos dizer o que a gente deve e não deve fazer, qual a quantidade, em que período de tempo. E por que não chegamos mais cedo? Porque se chegássemos mais cedo, adiantaríamos o trabalho. Quantas vezes nós temos no nosso local de trabalho aqueles que são os gestores, os administradores das brigas alheias? Você não sabe o que me contar a seu respeito. Chego ali na frente e já digo outra coisa. E daqui a pouco este está inimizado com aquela, que por sua vez fica magoada com o terceiro. E costuma-se dizer que às vezes dividem-se para reinar, inquietando, atormentando, criando problemas. E se a gente botasse na ponta do lápis matematicamente quantos euros são perdidos na administração pública ou privada por conflitos gerados por mau relacionamento, atingiríamos a cifra dos milhões. Milhões. O bem que eu quero, este eu não faço. Como é bom trabalhar num bom ambiente. O trabalho fica mais leve. O trabalho rende. A gente faz mais, a gente produz mais. O bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, estar no ambiente onde as pessoas sentem uma antipatia gratuita pelas outras, esquecendo-se que ali passam 6, 8, 10 horas ou mais por dia. O mal que eu não quero, este eu acabo por fazer. Caros amigos, caras amigas, quando nós buscamos esse trecho curto da carta de Paulo, trazemos para a atualidade dos nossos tempos e trazemos para a atualidade das nossas vidas, que nos permitiu alguns minutos nesta noite para refletirmos um pouco sobre a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Nós olhamos para a vida, vislumbramos o mundo e constatamos que num mundo como este que nós vivemos, com tanta beleza do sol, da mãe natureza, dos rios, dos mares e das cascatas, dos pássaros, das flores, das árvores e de toda a beleza que o planeta Terra pode nos dar. E nós nos surpreendermos de que, diante de toda essa beleza e de todo este ar para os nossos pulmões, nós temos que estar confinados, isolados e precavidos para uma enfermidade que a gente não vê, mas que traz lutas, restrições e receios, como a pandemia.
E como se não bastasse, nos dias que vivemos, encontramos o nosso planeta com as suas nações, com os seus povos, com as suas gentes, seus homens e mulheres, suas crianças, seus idosos, suas idosas, privados de poderem viver em harmonia e paz. A guerra, a pequena e a grande, ela é o resultado de pequenas guerrilhas, de pequenas lutas que nós temos em nosso dia a dia. Em casa, na família, no trabalho, na sociedade. Quando ela toma corpo na rua, quando ela toma proporções, ela causa as dificuldades e as dores que nós temos acompanhados com o coração tão confrangido nesses dias em que do leste da Europa nos surpreendem cenas e vivências, depoimentos e lutas que deveriam fazer parte apenas do nosso passado. O bem que eu quero, como é bom viver em paz. O bem que eu quero, como é bom eu poder sair pelas ruas sem receio de bombardeamento, de ter que abandonar minha casa, de ter minha família separada. O bem que eu quero, este eu não faço ainda. O mal que eu não quero, no egoísmo, no orgulho ferido, na vaidade, na sede de poder, este eu acabo por fazer. A proposta de Paulo é uma proposta para os nossos dias, para os nossos tempos. A proposta de Paulo é para os nossos corações, porque quando Paulo escreveu, ele sabia dos seus compromissos, ele sabia das suas falhas, das suas deficiências, da sua luta, mas ele se transformou. Como nós precisamos nos transformar individualmente para atingirmos o coletivo. E com a transformação coletiva, naturalmente nós iremos operar e atuar na transformação do nosso querido planeta, do nosso mundo. Pensemos nisso. O bem que eu quero, este eu ainda não faço. O mal que eu não quero, este eu ainda acabo por fazer. Que a gente possa, tomado das inspirações paulinas, nos arregimentarmos com as armas da alma, com as nossas armas anímicas, para a luta e os desafios que a vida nos propõe. Que o bom Jesus, que os queridos benfeitores espirituais, aproveitando as nossas melhores intenções e ações, possa fazer de nós instrumentos vivos da sua paz no mundo. Quando a gente desencarnar no além, também. Mas vamos começar aqui. Essa é a nossa proposta e o nosso convite das cartas de Paulo.